E hoje, no nosso programa Tempo ao Tempo, nós damos sequência à nossa reportagem especial sobre musculação, fisiculturismo, suplementação e anabolizantes. Hoje eu tenho o prazer de receber o professor, educador físico, ele que foi coordenador de faculdades em Ribeirão Preto e tem um vasto trabalho na área de atividade física, professor Rogério Meireles. Primeiro eu gostaria que você explicasse, na sua visão, a grande diferença entre a musculação e o fisiculturismo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui no seu programa, é bem bacana. Eu tenho assistido e tenho achado muito bacana. A gente tem que imaginar o seguinte, primeiro, Paulo. O termo musculação é um termo meio genérico. A gente sempre coloca o nome, como tem fitness, como tem musculação, na verdade, é você trabalhar contra qualquer tipo de resistência. Por exemplo, se você vai a uma academia e pegar um peso bem levinho, a gente fala que você está fazendo musculação. Aí, por um outro lado, o cara fala, não, eu estou pegando um peso muito pesado, eu estou fazendo um trabalho... As pessoas acham que o trabalho pesado é que é a musculação. Na verdade, não é. Um trabalho leve também é chamado de musculação. Então, nesse tema musculação, você pode trabalhar resistência, se você colocar pouca carga e muita repetição. Você pode trabalhar potência, se você colocar uma carga intermediária e fizer colocar um pouquinho mais de peso. Então, você aumenta o ritmo de execução, um pouquinho mais de peso, a gente chama isso de potência, que causa a hipertrofia muscular. E tem o trabalho de força, que é aquele que você coloca muita carga, faz pouca repetição e que aí que também é um trabalho de força que causa essa hipertrofia. Então, na verdade, a pessoa que faz musculação, e as mães às vezes têm esse preconceito, os pais, meu filho é novinho, não vai fazer musculação. Não, ele pode até fazer musculação, sendo que uma carga é menor, com um volume maior. Já o fisiculturista é uma coisa mais especializada. É uma pessoa que passou por esses 3 tipos de trabalho, então ele começou sempre com o trabalho de resistência, depois ele passou por um período de adaptação para a potência, para depois de um tempo o professor poder prescrever um trabalho efetivamente de força. Então esse trabalho de força, que é com muita sobrecarga e poucas repetições, é que vai causar a hipertrofia, que é o grande objetivo de quem é fisiculturista. O que você pode dizer com relação à suplementação? Olha, se a gente for pegar até a própria palavra, suplementar, é você colocar alguma coisa a mais. Você só suplementa se você está necessitando de algo a mais. Então, o grande problema está que as pessoas, às vezes, têm uma alimentação super bacana, mas acha que precisa suplementar. E às vezes essa suplementação o corpo não consegue eliminar de maneira natural. Por exemplo, se eu como mais proteína, então é bife, frango, leite, derivados do leite, o queijo, isso são fontes de proteína. Se eu como isso em excesso, o que o corpo humano faz? Ele vai ter uma dificuldade de eliminar isso. Isso tem que passar pelo fígado, que é um órgão interno, e aí vai ser quebrado em substâncias e a gente vai ter que eliminar. Isso pode estar desgastando a médio e longo prazo, por exemplo, o fígado. Aí se você pega, por exemplo, whey protein, whey protein é um tipo de proteína que está na moda, todo mundo toma, é um pozinho que todo mundo acha que é inocente. Mas o mesmo você tomando de maneira líquida, esse suplemento, que não é o bife, o frango e tal, mas é a mesma origem de suplemento, você também vai estar podendo estar sobrecarregando o seu fígado. Então, assim, suplementação tem que ser uma situação específica, para pessoas específicas, e sempre com o nutricionista dando esse aval. Ele vai fazer o que a gente chama de anamnese nutricional, ele vai ver tudo que você se alimenta, vai fazer contas, cálculos, para ver se você necessariamente precisa suplementar. Agora a questão realmente mais polêmica de tudo isso. O uso do anabolizante. O que a gente pode falar a respeito desse uso indiscriminado do anabolizante? Olha, é difícil, é muito difícil, porque assim... vou fazer um paralelo. As pessoas sabem que o cigarro faz um mal danado para a saúde, todo mundo sabe disso, e as pessoas ainda fumam. Então, as pessoas que usam esteroide anabolizante, eu acho que a maioria das pessoas não medem a consequência daquilo. Então, o mundo moderno, o imediatismo, os modelos, os estereótipos corporais, e a pessoa ser magra ou ser forte e tal, quer dizer, acabam levando as pessoas a uma busca rápida de algum tipo de resultado. O corpo humano, ele sempre vai se adaptar ao estímulo que você faz. Sempre. Então, o que precisa é ter paciência com os estímulos. Quando você coloca esteroide anabolizante, o que acontece? Ele pode estar acelerando um dos processos que a pessoa acha que é o principal e que não acontece contraindicação. Todo esteroide anabolizante tem contraindicação. Existem várias, a gente está falando de pesquisa científica. Às vezes você pega uma revista de banca e você lê lá e fala, mas esse aqui falou que não causa muito, se eu tomar uma outra substância eu vou camuflar. Na verdade, as pessoas começam com uma dosagem pequena, vê um benefício, de repente o malefício ainda não aconteceu, porque é a médio e longo prazo que vai acontecer esse malefício, então ele não sente nada, ele acha que está tudo normal. Aí ele fala, aquilo foi bacana, se eu der mais esteroide anabolizante, eu vou aumentar mais o resultado. E aí ele vai, daqui a pouco, isso começa a virar um ciclo negativo.
As pessoas começam com pouca dosagem, começam a aumentar. O resultado vai aparecendo, mas também o malefício vai acontecer. E às vezes não é quando a pessoa tem 20 anos de idade, vai acontecer quando tem 40, quando tem 50. Existem casos de câncer, de fígado, problemas de ginecomastia, crescimento secundário dos seios para homem, aumento de clítoris para mulher. Quer dizer, você tem a masculinização feminina, produção de pelo no rosto de uma moça. Todo mundo já viu, por exemplo, a voz fica diferente, fica mais masculinizada. Então, a mulher vai se tornando mais masculina. E o homem que vai produzindo o hormônio de maneira natural, quando ele injeta, por exemplo, um hormônio, o corpo humano tem feedbacks, tem sistemas internos, ele vai, se está vindo de fora, eu vou parar de produzir. Então, quando ele para de tomar o esteroide anabolizante, o corpo humano já não consegue mais produzir como produzia antes. E aí ele vai ficar com uma sequela crônica por conta da falta daquele hormônio que ele tomou. E isso pode ser irreversível. Um conselho vindo de um profissional como o senhor? Eu acho o seguinte, primeiro, da suplementação. Tem que buscar um profissional para saber se é necessário ou não. Então esse que é um ponto da suplementação. Do esteroide anabolizante, é dizer que nunca é tarde para parar. Na verdade, do mesmo modo que você já começou a tomar ou está tomando, então vamos colocar na cabeça que causa malefício, as pessoas morrem por conta disso. E aí, se você parar de tomar agora, você vai começar a reverter esse quadro e pode se tornar uma pessoa normal futuramente. E para ter o resultado que você está querendo, treino. Não tem conversa. É botar peso lá e mandar bala. Bom, isso seria um assunto para horas e horas. Agradecendo a presença do professor Rogério Meirelles na nossa matéria especial. Ela fica por